Então, meu povo, ó, depois você pesquise aí também, tá? Vou ver que tá começando a ficar escuro. O rococó, né? Vai depender, vai ter historiador da arte que vai te falar isso. Né? Mas a gente fala barroco mineiro, até barroco, porque foram os modernistas até que cunharam isso aí, né? Mas vamos olhar aí logo para o vídeo não ficar longo. Aí é dentro da igreja, então aí o altar, não é? Olha aí também a riqueza de detalhes, o dourado, todas as, eu não vou ficar repetindo mais, todas as características, se olhar, você bate o olho aí e vê. E a pintura, e um mestre que vai trabalhar aí é o mestre Ataíde. Você lembra do mestre Ataíde? Ele vai fazer essas pinturas aqui nessa igreja. Ó. O Manuel da Costa Ataíde, mestre Ataíde, ele vai pintar o teto dessa igreja. Olha que maravilhoso. Olha do lado seu direito a sensação, não é, que as colunas da igreja, né, tá continuando pelo teto e lá em cima você vê o céu e no céu você vê Nossa Senhora. Olha só, eu fico de cara com isso, né? Ignora o nosso país. Olha isso, que maravilha, cara. A tridimensionalidade, a abertura para o céu, o divino, o eterno. Olha a pintura barroca, olha as cores, quais as cores que predominam aí? O azul, o vermelho, não é? Então, isso é maravilhoso, meu povo. E a principal característica do mestre Ataíde, que não é ele não, que é inovador, porque ele faz essa arte, porque ele é fruto do seu tempo. Lembra que eu falei que é uma sociedade diferente, que precisa se expressar, né? Então, ele vai pintar Nossa Senhora, ele vai pintar os anjos com características brasileiras, coloniais, com características mestiças, tá? Com a cor do brasileiro. Não vai pintar aí o europeu ele vai pintar um cara loiro, bonito, forte, Jesus com barba loira, né? Jesus com a barba, com cabelo. Aqui não, meu velho, aqui é colônia. Então o cara vai pintar Nossa Senhora igual uma escrava. Vai pintar os anjos com cara de moleque que ele conhece na rua. Tá vendo os traços da sociedade mineira, né? Os traços dessa sociedade mineradora se expondo, o visual aparecendo, se expressando, é aí a tacada. Tá certo? Por isso que lá para frente, porque a história da arte está sempre de hoje olhando para trás, né? Sempre assim. Por isso que os modernistas depois, para estudar isso aí, para buscando alguma coisa brasileira, vai falar que a primeira forma de arte que surgiu foi o barroco. É arte brasileira? Mas professor, você estava falando até agora que o Brasil não existia. O Brasil passa a existir em 1822? Sim, tudo bem, tá bom, é verdade. Aí fala lá dos românticos, o índio, né? Mas você vai ter que resgatar os traços dessa. Você tem que construir a sua nacionalidade. E o barroco é a primeira forma de expressão, com a mistura nossa. Dá para você ver nas pinturas aí do mestre Ataíde. Coisa fantástica. E quem é o mais famoso é o Antônio Francisco Lisboa. Quando eu estudei História da Arte, os historiadores odiavam, a galera, os professores, não suportavam quando a gente falava o apelido dele. Bullying. Antônio Francisco Lisboa. Mas depois vou falar o apelido. Esse cara aí, filho de um português, que quando a Minas começou a ficar muito um point, né? Vinha muito artista português para cá, cara rico português para cá, lembra? Vinha engenheiros, vinha arquitetos. E um cara desses me fez amorzinho como escravo e nasce o Antônio Francisco Lisboa. Ele é mestiço, ele era bastardo, ele tinha que ser escravo. Aí no batismo, o pai dele, o Manuel Francisco Lisboa, deu alforria para ele. Olha as contradições da sociedade brasileira. Ele pode fazer coisas que o escravo faz e que o branco faz. O que o branco acha que só o escravo faz, ele pode fazer. O que o escravo não faz, o que o branco faz. Ele está nessa coisa, nessa tensão que eu estava falando. Então ele é quase um autodidata, porque o pai dele era um engenheiro, era um arquiteto
fazia arquiteto fantástico e aprende com o pai, vai trabalhar com o pai e tal, tá? Só que a passar da vida dele, depois ele pega uma doença que até hoje você não sabe qual que é, você tem um monte de teorias de doenças, pode ver isso, vai ter uma lista de doenças que vão achar que é, aí ele vai começar, a mão vai começar a atrofiar, ele vai perder os dedos dos pés, ele vai trabalhar com um cinzel aqui, assim, né, amarrado, ele vai ter ataques que vai arrancar os próprios dedos. Mas é nessa fase que ele vai, parece que ele sabe que vai morrer, né? E viveu muito também, mas parece que ele sabe que ele vai morrer. E ele é a fase da artística dele mais fascinante, né? Mais fascinante. Lembrando que você nessa época você não tem a figura do artista, ou ele passava, tirar uma foto. Não, velho. Lá você tem que entender a época do jeito que era. Lá ele era um artesão, né? E ele morre aí, depois o Rodrigo Bretas faz uma biografia dele com relatos de gente, então assim, de pessoas que conheceram, ou que pessoas que conheceram o Aleijadinho, então é uma coisa meio fantasiosa, depois vai surgindo biografias e pesquisas um pouco mais científicas, tá? Mas o Aleijadinho, quando ele tem essa doença, que ele era todo feio, deformado, cara, ele andava, ele tinha que andar de carroça, não sei o que, aquela coisa, bullying, o aleijado, aí ficou o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa. Mas foi um artista espetacular, parece uma coisa desgarrada da Europa que veio parar aqui, né? Ele um homem do seu tempo que transmite para nós o que era a sociedade. Eu empolguei um pouco, né? Calma. Então ele era escultor, carpinteiro, arquiteto, então ele desenhava o conjunto arquitetônico, ele esculpia, ele talhava na madeira aquele altar, tinha ajudantes também, claro que tem gente que fala que nem tudo que é atribuído a ele é dele, são dos ajudantes, né? Aí é a única pintura que a gente tem, assim, a gente não sabe como ele é, uma figura meio mística, meio misteriosa, e aí que é legal, tem aquelas lendas. Eu estou empolgando, vamos rápido. Aqui então você tem a escultura, vamos ver a escultura do Aleijadinho, que todo mundo conhece, né? A escultura do Aleijadinho, incrível, né? Ó, primeira coisa que ele fez junto com o pai, tá? Não é 100% dele, é o chafariz do Palácio dos Governadores. Então aí, ó, não vou falar mais as características, mas você já vê aí, mas é o primeiro trabalho dele, tá? E quais são as características da escultura do Aleijadinho? O principal material é pedra-sabão, fazem em outras, sim, claro, mas o principal é pedra-sabão. Vai ser a religiosidade, a arte sacra. E quando você for lá, que eu sei que você tem dinheiro, quando você for comprar uma obra e te falarem que é do Aleijadinho, observam algumas coisas, tá? Você vai ter nas roupas dobras agudas, ó, quebradas, tá vendo? Você vai ter geralmente uma covinha no queixo, o bigode sai do nariz, você vai ter esses olhos em formatos de amêndoas, você vai ter uma expressividade, você vai ver a dor no olho, né? O movimento das mãos, tá? O movimento das mãos também será uma característica do Aleijadinho. Essa aqui é a mais famosa dele, que ele fez no final da vida, né? Que é o Santuário do Bom Jesus dos Matozinhos, que é a igreja. No fundo da igreja aí você vai ter 3 capelas de um lado, 3 capelas de outro, que ele vai fazer uma série de esculturas, que é a história de Cristo. Então cada capela vai ter uma cena da história de Cristo, aquela história de Cristo que ele vai para a cruz e morre, né? Então esculturas em tamanho real, né? E na igreja, né, você também vai ter aquele complexo dos 12 profetas, lembra? Os 12 profetas feito em pedra-sabão também. Então aí, ó, é a frente, aí são as capelas onde estão aquelas esculturas. Aí à frente, ó, os 12 profetas, não me pergunte o nome, Jeremias, Isaías, Ezequiel, não me pergunte o nome que eu não sei, tá certo? Mas aí dizem assim que ele fez aqueles movimentos nas estátuas que, se olhar de longe, dá a sensação que eles estão se movimentando, e se você vê perto deles, assim, parece que são monstruosos. Mas isso aí são teorias de historiadores de arte.
tá? Alguns falam assim, à medida que ele foi, a doença foi avançando, a expressão das esculturas dele era por causa da doença e tal. Mas isso aí já foi revogado, não anote isso não, tá? Não é não, acho que é bobeira. Mas assim, porque você tem a característica dele aí, esse movimento, pedra-sabão, essas obras aí, o tempo já está desgastando elas, e vândalos também. Vândalos, né? Não sabe respeitar. Olha aí a imagem do profeta, olha os olhos, olha os traços, né? Olha aquela coisa quebraguda que eu falei da roupa, né? Olha aí a mão, tá vendo a mão? Olha a mão aí, os pés geralmente, é que eu não coloquei do pé, mas geralmente os pés fazem 90 graus, tá? E aí você tem os passos de Cristo, né? Que é lá a Santa Ceia, que é aquela história dele no Jardim das Oliveiras, a prisão de Cristo no mercado, Cristo, flagelo de Cristo, Cristo até a cruz e a crucificação. Aqui não apareceu, tá? Mas olha aí, a Santa Ceia. Esses caras se esculpiam, eu vou falar depois, vou falar agora. Os caras esculpiam geralmente rosto de pessoas da própria sociedade, a pessoa da sociedade ia e olhar e, nossa, olha, parece alguém que eu conheço, ele fazia isso, né? Então ele colocava Jesus, o cara que batia em Jesus, ou Judas, era cara de alguém que ele queria falar mal, então tinha essa coisa de vingança, de vendetta, né? Então olha aí, é a Santa Ceia do Aleijadinho, então está lá naquelas capelas, tá? Aí é o flagelo, né? E lá pregando Jesus na cruz. Aí é o Calvário, levando a cruz, né? E olha a expressão do olhar de Jesus, né? Olha a expressão do olhar. Olha lá. Olha a expressão do... Tá vendo? Você consegue sentir alguma coisa aí ou não? Não sei, né? Deixa quieto. Olha lá, aí uma frase do Mário de Andrade, né? Ó, é toda uma história de arte, né? Bizantino, gótico, renascente, frequentemente expressionista, e continua. O único que se poderá dizer nacional pela originalidade das suas soluções. Era já um produto da terra e do homem que vivia nela. Resumiu perfeitamente. Porque você vai ter um monte de teoria que o Aleijadinho era bizantino, que o Aleijadinho era expressionista. Porra, expressionista surgiu lá no século XIX, né? Aí vai falar que é por causa da expressão do olhar, dos gestos, né, da mão, dos gestos, vai falar que é expressionista, mas ele vai resumir o Aleijadinho muito bem, ó, é um produto da terra e do homem que vive nela. É aquela coisa que eu falei, que a sociedade ela precisa se expressar, tá certo? Que ela é diferente, ela tem essas contradições. E qual é a única coisa que une todo mundo no meio dessas desigualdades sociais? Aí eu vou falar nas conclusões e a gente se encerra. Então, a arte vai ser uma forma de manifestação cultural, é uma sociedade completamente desigual, é escravista, é óbvio. Qual é a unidade? A única? A religião, cara. A religião é uma busca de uma unidade espiritual, é uma forma de sublimar, de acalentar, de diminuir essas desigualdades, é por meio da arte, tá? Então você sublime essas características essenciais da sociedade, essa sociedade escravista, desigual aí, você sublima pela arte. E é óbvio que ela vai ser uma arte urbana, ela vai estar lá na sociedade, na praça, que é para você ver, é uma arte para ser vista, para ser vista. Bom, acho que tá escurecendo, daqui a pouco não dá para ver minha cara. Acho que é isso essa aula, viu? Eu ia falar das revoltas, depois eu mando uma aula separada para vocês, né? Porque olha o que eu fiz. Se você seguir o seu material, vai ter as revoltas nativistas. Eu já falei, fala 5 lá, eu falei 3 já, tá? E dá para falar, não, falei 2, dá para falar na mineração. Então só falta 2. Eu ia falar nesse vídeo, mas vai ficar muito gigante, que eu empolguei um pouco. Me desculpa, tá? Mas vai cair no Enem isso? Talvez não, né? Mas fica aí para você saber do seu país, né?
do seu Brasil, da construção dessa nacionalidade, da expressão, né? Que somos todos frutos do nosso tempo. Ninguém é à frente do tempo, não. Se alguém, quando fala que alguém é à frente do tempo, é porque percebeu coisas que o outro não percebeu, né? E esses artistas faziam isso, né? Eles percebiam essas coisas, né? Eles têm essa sensibilidade, né? Então vamos valorizar o nosso país, ainda mais em época de ignorância, em época que você lê, você ser burro, em época que algumas pessoas não trabalham. Vamos valorizar isso aí, né? E vamos esquecer um pouco esse mundo fit, né? Só valorizar os membros. Vamos lembrar do cérebro um pouco. Ainda mais nessa época de trevas que o Brasil está vivendo. Deixa eu parar por aqui. Muito obrigado. Tchau. Abraço, meus queridos.